Oi, gente, tudo bom? Hoje vou falar com vocês um pouquinho sobre a chegada em Portugal e os primeiros dias, o choque cultural, um pouco, né? E como foi, assim, as primeiras impressões, o que foi diferente pra gente, tudo mais. Se tiver um pouquinho de barulho, gente, vocês não reparem, não, eu reparei nos outros vídeos, mas é porque é a cadeira de palha, e aí ela faz uns barulhinhos, uns estalos, ela tá um pouquinho falso, mas é o que temos, então a gente faz com o que tem, né? Então, bora pro vídeo, eu vou contar mais um pouquinho dessa história. Bom, eu lembrando assim, né, já faz um tempinho que a gente passou por isso. E aí, do momento que a gente saiu lá do aeroporto, a gente já começou assim, né? A pessoa que não conhece nada, que eu falei no outro vídeo sobre você não estudar o lugar. A gente saiu do aeroporto, a gente só tinha uma mala de 10 quilos e 2 mochilas. E aí tinha lá os táxis na porta do aeroporto e a gente pegou, não sabia sobre se tinha Uber, Bolt. Uma dica é Bolt, não é? Uber tem e Bolt. Não tem 99, esses outros não tem. Não sei agora, né? Mas não tinha. E aí a gente também não tinha chip de celular, não sabia muito o que fazer. A gente não comprou o chip no aeroporto, porque a gente chegou num voo de manhã cedo, tava tudo fechado. A gente nem conseguiu, assim, conhecer o aeroporto, ver se tinha loja, como que era, nada. A gente saiu da imigração ali e já saiu saindo, na saidinha ali, e já chegou lá fora. E aí a gente chegou na porta, né, do aeroporto ali, na entrada, ou na saída, enfim. E tinha os táxis. E aí não tinha táxi quase nenhum. A gente estava bastante perdido. Sinceramente, eu lembro pouca coisa desse trajeto, porque é uma mistura de ansiedade, medo, insegurança, empolgação, euforia. Caramba, olha isso, aquilo ali é diferente, isso aqui é diferente. Olha a rua, olha a placa, olha, né? E tô fazendo certo, tô fazendo errado, tô sem internet, não tenho como ver se eu tô no lugar certo, pra onde que eu vou. E aí, um táxi chamou a gente, um senhor de um táxi, tinha uma van. E aí ele chamou a gente pra ir. E a gente foi nessa van. E eu lembro que eu tinha visto no Maps que o nosso hostel, que a gente pegou um hostel uma noite em Lisboa, porque ia ficar cansativo. E a gente que sabia que tinha mais umas 2 horas de viagem até Leiria, que foi a cidade que a gente ficou realmente. E aí a gente pegou e falou, vamos chegar, vamos ficar em Lisboa, a gente conhece um pouco de Lisboa e no outro dia a gente vai com calma. E aí o hostel, eu lembro que no Maps era coisa de 5 minutos, era assim, muito rápido. E a gente entrou e era táxi. E aí ele ligou lá o aparelhinho e começou a rodar, e andava e nunca chegava. E aí aquilo já tava 10, 12 e nada. Aí eu peguei o Maps e botei. Tá, eu tinha salvo offline, porque isso eu já tinha experiência de fazer viagem de moto, de salvar o mapa do lugar offline, né? Então eu tinha salvo, e aí eu olhei e falei, mas não era pra entrar, já tá chegando, né? Foi alguma coisa assim que eu falei. E aí ele pegou e entrou na rua real e chegou no hostel. Isso, um negócio de 5 minutos foi assim, 20 euros. E pra quando você tá chegando, 20 euros é muito dinheiro. E eu vou te falar por que daqui a pouco, nos próximos vídeos, porque que pra mim 20 euros é muito dinheiro. E aí a gente chegou no hostel. Eu não lembro como que foi o nosso check-in. Eu não lembro se era online, se era só digitar código e pegar a chave. Eu não me lembro dessa parte. Eu me lembro somente do quarto do hostel. E aí era um lugar muito antigo. O quarto não tinha janela. Tinha uma porta com aqueles vidros em cima, assim, daquela bandeira da porta. Não tinha janela, não tinha exaustor, pelo menos que nem tem nos banheiros, sabe? Pra ventilação. O banheiro era compartilhado, né, no corredor.
tava muito sujo, muito sujo. Mas isso foi um erro meu. Eu olhei o primeiro, eu pensei assim, é só pra gente passar uma noite. A gente não tá indo de férias, a gente não tá indo em lua de mel. Então, é pra mim passar uma noite. É pra dormir, né? A gente vai andar, a gente vai chegar lá, vai tomar um banho, vai comer e vai dormir. Então, assim, o lugar tinha muito cheiro de mofo. Foi um absurdo, assim, de sujeira. De sujeira. E de falta de ventilação. Então, e a gente ficou bastante perdido naquele lugar ali. E aí, a gente andou bastante a pé também. E aí, no fim das contas, a gente se perdeu com hora. A gente chegou muito cansado, a gente dormiu. Quando a gente acordou, que a gente foi ver a hora, já tava tarde. A gente só achou um lugar que vendia um frango assado. Então a gente foi lá, comprou um frango assado e uma Coca-Cola e levamos pro quarto pra comer. Eu confesso pra vocês que eu não consegui tomar banho naquele banheiro e eu fiquei mais um dia sem tomar banho, porque a viagem tinha sido longa, né, o voo e tudo mais. Eu tava mais de 12 horas viajando, bem mais, porque só o voo foram 10, mas o trajeto daqui até o Rio, porque, né, eu moro no interior. Então, assim, eu fiquei mais de 24 horas aí sem um banho. Mas tudo bem, os perrengues que a gente passa na vida. E aí a gente falou, quer saber, a gente tá cansado, come qualquer coisa, dorme. Amanhã a gente sai daqui cedo, pega o primeiro ônibus e a gente vai. E foi o que a gente fez. A gente saiu de manhã, fomos... Pra onde que a gente foi? A gente pediu... Não, a gente não pediu. Minto. A gente não pediu Uber dessa vez. A gente pegou, viu no Maps, pegamos o Wi-Fi do hotel. A gente viu no Maps. O lugar que era rodoviária não era longe dali, do ponto, sei lá, de ônibus. A gente pegou o ônibus e foi pra Leiria, que é a cidade que a gente morou. E aí, no ônibus, a gente já percebeu, assim, a diferença cultural. Pelo menos aqui na minha cidade, os ônibus são umas sucatas, assim. E, sabe, bastante depredado mesmo. E eram confortáveis, eram limpos e... Eu, assim, era diferente. Eu não quero ficar falando muita coisa porque fica chato. Snob, não. Mas era diferente, é diferente. E aí, chegamos lá, descemos na rodoviária do Lis, saímos, demos de cara com a praça e com o castelo. E isso foi em dezembro, já tava no inverno. E foi assim uma coisa... A gente só olhou assim, é aqui que eu quero viver. Essa é a minha cidade. O coração acelerou de verdade, assim, aquela coisa. Foi amor, foi paixão à primeira vista. Dali a gente foi pro hostel, que também era bem centralzinho. Bem no centro histórico ali, na parte mais antiga, né, central. E aí foi a gente com aquela mala, nas pedrinhas ali, portuguesas. Eu não aguentava mais ouvir aquela mala, mas aonde a gente ia carregando aquele negócio. Chegamos no hostel, esse hostel, sim, era bem legal. A gente ficou 6 dias lá, foi um dia em Lisboa e 6 nesse hostel. O hostel, o banheiro era compartilhado, mas era um banheiro grande, assim, com vários chuveiros e várias sanitas. Então, assim, era bem tranquilo de usar. Não tinha muita gente, a cozinha compartilhada. E aí a gente chegou, nosso quarto era grande, mas só tinha gente, tinha mais camas, mas a gente, pelo menos desse hostel, a gente conseguiu pagar um valor pra ficar só a gente no quarto. O quarto tinha uma cama de casal, 2 beliches, eu acho que tinha mais uma outra cama. Eu sei que cabia ali umas 6 pessoas, mas só ficou a gente nesse quarto, e ele era bastante grande. E aí foi muito legal, tinha uma área externa, tinha uma parte de cima desse... que você entrava por dentro do hostel, subia no segundo andar e tinha uma varanda assim por cima, que era de frente com o castelo.
E aquele castelo à noite iluminado era a coisa mais linda. Era um negócio que enchia os olhos. E o tempo fresco do inverno, aquele ventinho gelado. Gente, foi mágico pra gente, foi mágico quando a gente chegou lá em Leiria. E aí a gente passou o primeiro dia, a gente chegou lá, a gente conheceu ali o hostel. E aí, primeira coisa que a gente fez, como bom brasileiro, Pingo Doce. A gente foi lá, fez a primeira comprinha, tudo. Ao mesmo tempo que eu vi, assim, tudo muito barato, né? Porque o número é pequeno, eu ficava fazendo a conta. Então, desde o começo, a gente não gastou dinheiro. A gente segurou o dinheiro o tempo todo. A gente gastou com outras coisas, como eu falei no vídeo anterior, sobre documentação, mas com mercado, com compra, essas coisas assim, de você chegar e ver um negócio barato e, ai meu Deus, eu quero aquilo ali, a gente não fez isso. Como a gente tinha gasto, como a gente gastou, não, a gente gastou depois. Primeiro a gente foi no Pingo Doce, mas eu falei assim, vamos comprar o básico, o barato, pra a gente passar os dias aqui do hostel, quando a gente conseguir a nossa casa, enfim, eu não sabia onde a gente ia morar. Aí a gente compra as coisas de verdade. Então a gente foi no mercado, a gente comprou algumas coisas de higiene que a gente não levou, desodorante, porque era aerosol, um shampoo grande, porque não tinha comprado, não quis levar líquido, essas coisas assim. E um pouquinho de comida pro dia. Não queria comprar muita coisa também, porque tinha que dividir a cozinha do hostel com outras pessoas, então não queria cozinhar muita coisa, era só assim, um frango, um arroz ou um macarrão, e só, ali. Bem rápido mesmo. Comprei acho que um joguinho com 3 potinhos de plástico, assim, pra guardar a comida, porque a prateleira da geladeira lá do hostel era dividida, e a gente ficou assim. Aí nesse hostel a gente conheceu algumas pessoas que indicaram algumas coisas pra gente, onde ir, o que fazer. Quando a gente foi, a gente andou um pouquinho por lá, pelo centro. Tava na época do Natal já, né? Tava enfeitado pro Natal. E aí era muito mágico. Eu vou ficar falando isso, repetindo, porque eu andava na rua, a rua limpa, a praça toda enfeitada. Tapete. Gente, eu nunca imaginei que eu ia ver uma coisa dessa. Andando na rua e as lojas com tapete vermelho. Na rua. As pessoas passando, assim, pisando, né? De tão limpo, de tão organizado. E uma coisa que eu achava muito bonito também, e acho até hoje, né? Eu sou encantada pela cidade. É as lojas com as portinhas de vidro, fechadinhas, mas elas estão abertas, elas estão funcionando, mas é fechadinha por causa do aquecimento. E, assim, pouquinha gente andando, as ruas tocando música de Natal. Meu marido, a gente é apaixonado pelo Natal, por isso que tem vídeo de Natal aqui. Todo ano eu posto, eu excluí muitos vídeos antigos, mas todo ano eu posto vídeo de Natal. E a gente andava na rua e tudo enfeitado pro Natal, a praça enfeitada pro Natal, as barraquinhas de comida, à noite a praça cheia de gente, o sandes de leitão, gente, maravilhoso, maravilhoso. E as musiquinhas, e aí a gente foi tomar um café meu Deus, eu vou esquecer o nome bem agora, numa esplanada, custei pra lembrar, numa esplanada. E aí, aquele cafezinho pequenininho, aí tinha um biscoitinho do lado, e uma canelinha, uma fofura, e era tudo assim tão barato, tudo um númerozinho tão pequenininho, que encantava. E aí a gente ficou nesse hostel, depois a gente foi lavar roupa na lavanderia, primeira vez que eu vi uma lavanderia, né, assim, igual de filme. Agora na minha cidade tem uma, mas antigamente nem sonhava, era só em filme. E aí, achei aquilo máximo, né? Liguei pra minha mãe de vídeo pra mostrar, mãe, olha isso, que coisa de doido. Liguei pra minha filha via muito filme e tal. Minha filha,
olha isso aqui, eu tô vivendo um filme, olha essa lavanderia igual dos filmes americanos. Então, assim, eu fiquei muito encantada com a cidade, com, com a limpeza, com a educação, aquela coisa que todo mundo já viu, de você botar o pé, insinuar que vai passar na faixa de pedestres, né, na passadeira, o povo para. E isso é real e isso eu fiquei assim, gente, como assim? Que educação, que é isso? Né? Que é isso? Porque eu não conhecia isso. Aqui na minha cidade não adianta, que ninguém para não. Aí a gente ficou lá, depois, quando a gente procurando, não achava. Eu tava muito preocupada em achar o arrendamento primeiro e a documentação. A gente foi, encontrou o irmão do meu esposo, ele deu umas dicas pra gente, mas ele também não podia receber a gente, porque ele estava na casa de uma outra pessoa, né, de terceiros, tinha chegado há pouco também, um mês. Então, o que ele pôde ajudar a gente com dicas, com esse tipo de coisa, ele ajudou, eu sou muito grata a ele por isso. E aí ele indicou uma pessoa que tinha feito pra ele a documentação dele, que ia resolver a nossa, a gente precisava resolver pra poder trabalhar. E aí foi quando eu falei que eu paguei um valor muito alto. Essa pessoa me cobrou um valor muito alto, resolveu a situação muito rápido. E aí é para um outro vídeo, né? A parte de trabalho, eu vou gravar num próximo vídeo. Mas assim, aí a gente teve esse gasto muito grande. E aí nisso, o que a gente fez? A gente pegou, sentou, contou, que a gente levava em papel. Não tinha esse negócio de dinheiro em conta. A gente levou em papel. Depois que a gente pagou esse valor, aí deu um desfalque muito grande. A gente pegou, sentou, contou quanto tinha, quanto que a gente ia precisar pro arrendamento. E aí a gente não tava conseguindo nem ter zero, nem ter um, nem nada disso. O que a gente decidiu? Vamos alugar um quarto. Porque vai ser mais barato, é pra gente começar, como dizem os portugueses, pra se desenrascar. E aí depois a gente vê conforme a vida for rodando. Isso foi muito importante na nossa trajetória. A nossa humildade de descer vários degraus, depois de eu ter minha casa própria, de eu receber aluguel, eu tá pagando aluguel e não era nem numa casa, era num quarto, tinha que dividir tudo. Então, a gente desceu, né? O nosso padrão, a gente abaixou a nossa cabeça, a gente calçou a sandalinha da humildade, foi começar a entender que a gente tava começando do zero, que a gente nasceu de novo. E aí a gente pegou, sentou, contou o dinheirinho que tinha. Como é que a gente vai fazer? Vamos estabelecer uma meta de dinheiro que a gente vai gastar por semana com compra. A gente na época tava pagando Uber para fazer algumas coisas, porque a gente não tinha ainda o carro. Para procurar a casa, né, o arrendamento. E aí a gente não pode gastar tudo e tal. Então a gente sentou e botou um valor. A gente gastava 20 euros por semana de comida. Só. Ai, mas aí você via aquele negócio baratinho, aquela Nutella, aquele milk, aquele... É 20 euros. 20 euros, o que a gente vai comer? A gente vai comer comida que sustenta. Vamos comprar arroz, vamos comprar feijão enlatado, porque a gente não tem panela para cozinhar. Vamos comprar a carne mais barata que tiver. Ah, vai comer frango, vai comer sardinha, no caso é atum, que é barato, então ia no atum. Vamos comer o pão familiar, que é de forma, que é aquele grande pacote bem grandão, que aquilo rende. E era assim, não era isso que a gente comia. E aí eu comprei um Nescafé grande e para tomar, né, para ter uma bebida e pronto. Não vamos gastar dinheiro até a gente ganhar em euro. Aí, quando foi no último dia, no penúltimo dia, a gente tinha que sair no dia seguinte de manhã. Vamos supor que era no sábado. Não, era no domingo, acho. Era no domingo. E a gente tinha que sair na segunda de manhã. Aí no domingo, já era depois do almoço, eu consegui
eu tinha publicado no Facebook que eu tava procurando um quarto. E aí liguei pra pessoa, a pessoa falava que não tinha. Aí falava pra mim ligar pra uma outra pessoa, e aí não tinha. E aí vi alguns e não resolvia, não conseguia. Alguns não queriam alugar. Quando escutavam o meu sotaque, já falava que não ia alugar. Eu passei por isso. Não julgo, porque, né, eles sabem o que eles passaram. Eu alugo casa, eu sei o que eu já passei com inquilino. Então, não julgo. Mas eu falava com meu marido, eu falava, eu só preciso que pelo menos alguém esteja disposto a olhar pra gente pessoalmente, pra gente poder conversar. Porque no telefone já tinha o não. E aí eu consegui uma que eu liguei, aí ela falou que ela não tinha, que ela tinha acabado de arrendar, mas que uma amiga dela tinha um quarto desocupado. E aí me passou o contato, eu liguei, aí ela marcou comigo pro domingo mesmo, à tarde. Aí a gente foi andando, a gente foi lá do centro até lá nos Parceiros, onde a gente morou, né, o nosso primeiro quarto, andando. E a gente viu, a gente conversou, e aí a gente conseguiu no último dia. Porque no domingo a gente era a nossa última noite, na segunda-feira a gente tinha que fazer o check-out. Eu já tava vendo pra pagar mais uns dias no hostel. Eu consegui esse quarto em cima, assim, do laço. E aí foi assim um alívio, mas hoje eu olho que a falta de planejamento fez, né? Porque a gente pagou caro. Eu vou contar isso num vídeo especificamente sobre arrendamento. Que esse vídeo aqui eu queria contar mais pra vocês sobre as nossas primeiras impressões da cidade, o mercado realmente eu achava muito barato, acho até hoje. Da organização, da limpeza, Pra mim é mágico, gente. Eu sou apaixonada por Portugal e principalmente por Leiria. Então, esse foi o vídeo de hoje. Era pra contar pra vocês sobre a nossa chegada, nossas primeiras impressões. A gente passou alguns perrengues de andar muito, muito a pé. E eu não ir preparada, a gente foi com pouca coisa, né? E aí a gente não levou roupa suficiente. A nossa roupa de frio daqui não segura nada lá. Eu andava com... Eu levei uma blusa de gola de lã e um casaco. Uma calça tipo legging, assim, que eu botava com a bota por cima. Que é uma bota meia canela. E aí era a roupa de todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Sorte que tava muito frio. A gente não suava, a roupa não fedia. Porque não tinha como lavar roupa e ficar esperando muito, porque não tinha outra roupa. Teve um dia que a gente foi levar roupa na lavanderia. A gente só tinha uma muda de roupa que tava no corpo, porque o resto tudo a gente botou pra lavar de uma vez só, pra poder usar de novo. E economizar também na lavagem pra não gastar dinheiro. Inclusive eu botei... Ai, gente. A nossa roupa do Brasil, a gente quase nunca lava roupa com água quente. Agora tem a Flave Seca, né, que tá mais popular, assim. Mas na época não tinha muito. E a roupa não é própria pra isso. E aí a gente levou a nossa roupa daqui e a gente precisou lavar a roupa. Eu botei pra lavar na água quente. Eu achei, nunca tinha lavado roupa assim. Eu achei que se eu lavasse a roupa numa água com a temperatura bem alta, ia limpar mais, né? Porque eu botei muita roupa de uma vez na máquina. Eu botei toda a roupa que a gente tinha na máquina. E aí eu botei numa água muito quente. E depois eu botei pra secar na temperatura mais alta que tinha. Gente, várias camisas do meu marido viraram cropped. Não tinha condições, não tinha condições. A gente perdeu várias peças de roupa que a gente já nem tinha por causa de não saber usar máquina de secar. E usar água quente e secadora. Bom, e aí esses foram alguns perrengues que a gente passou. Assim, tem umas histórias engraçadas e algumas muito queridas, sabe? Eu tenho um carinho muito grande por Portugal,
pelos portugueses, e eu vou ir contando isso aos poucos aqui nos próximos vídeos, nos próximos temas. E em todo, se tem um ponto que tá em todos os vídeos, até agora no que eu falei, no que eu vou falar, é sobre planejamento. Então, que esse seja o princípio, que se faça valer de alguma coisa os meus vídeos, que seja esse, o planejamento. Você saber para onde você está indo, você ter a sua cabeça muito firme no que você quer, as suas convicções, e também o juízo de esperar o momento certo, de fazer o processo da maneira correta, porque vale a pena, vale muito a pena. É uma coisa que mexe muito comigo. Eu amo, eu já falei várias vezes aqui no vídeo, eu amo Portugal. E nos próximos vídeos eu vou contar pra vocês como que foi pra conseguir trabalho, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.